vídeo de hoje eu vou falar sobre música, sobre a suposta morte do rock. Num país onde o sertanejo universitário, onde a pisadinha e o pop funk dominam, o rock parece não ter mais espaço em nosso presente. Onde estão as novas bandas de rock? Como esse gênero foi subvertido e tido como gênero musical de adultos conservadores? O que aconteceu nesse meio de caminho? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a ver por aí. Não. Nesse canal de moto a gente fala sobre várias coisas, coisas que quem tá em cima da moto pensa. E aí o bacana dessa vida é a gente dividir, trocar. Vocês sabem disso, alguém já falou isso pra você. E a minha função aqui é te entreter de uma maneira diferente, disruptiva, falando sobre a minha visão de mundo, esperando o que é que você vai escrever aqui pra eu saber qual que é a tua visão de mundo, enfim. Então pra você sempre ter acesso a um conteúdo diferente, um pouco, os conteúdos de moto que você vê por aí, considere se inscrever aqui no canal. Senta na garupa aí, vambora! Que a música e o motociclismo, eles sempre andaram junto. Você pega qualquer produção audiovisual ligada ao entretenimento, sempre tem lá uma musiquinha, enquanto o rapaz ou a moça estão andando de motoca, tá ligado? Aquela música que evoca a liberdade, ou que as letras sejam contestadoras e etc. Obviamente eu tô falando de uma época onde o rock and roll, ele dominava e ele era o mainstream, né? Então você, sei lá, você pode pegar aquela música cansada e baleada do Stephen Wolf e ouvi-la de novo, tal, né, com umas moto chopper rodando. Sempre tem uma musiqueta de rock rolando quando tá lá o cara da motoca. Então é muito comum que esse gênero musical ele esteja atrelado a este veículo aqui, este veículo maravilhoso e caramelado. No mundo lotado de funk, no mundo lotado de sertanejo universitário, no mundo lotado de música pop, que é colocada goela abaixo da gente, tá ligado? Que vem dos Estados Unidos pra cá. Tem uma galera saudosista que vira e fala, poxa vida, o rock tá morrendo, cadê o rock? Não tem mais música boa, porque no meu tempo é que tinha música boa. Vocês já devem ter ouvido alguém falar isso, ou talvez vocês até tenham dito isso. Eu mesmo, tempos atrás, falava isso, ou pensava algo parecido. E aí sempre vale a pena a gente lembrar de que a música, ela é a expressão do nosso tempo. Tal como também é bastante comum, né? A gente pegar esses bares de motociclistas, tal, e tem lá uma banda, né, de uns jovens de 40 anos de idade, tocando muito mal grandes clássicos do rock and roll, né? Então o pessoal vai lá, se esforça pra tocar não muito errado um Ramones da vida, se esforça pra não tocar muito errado um Black Sabbath, Creedence Clearwater Revival e coisas do tipo. E aí você fica ouvindo aquela música ruim enquanto você toma a tua cerveja, falando da glória do que é andar de motoca. Evoca toda aquela caricatura do que um dia foi, a música, do que um dia foi andar de motoca em determinado tempo, porque você é saudosista, você é conservador, você quer conservar aquele tipo de música, né? E grita aos quatro cantos do mundo e fica muito preocupado porque o rock and roll morreu. Parece algo básico isso que eu tô falando, mas é bom a gente ficar com esse conceito específico. A música é a expressão do seu tempo. Então tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro quando a gente pensa assim. Então a gente vai pro século XV, século XIV, e a gente começa a pegar as músicas, como eram aquelas músicas, o que falavam, do que diziam aquelas canções, o que os bardos tocavam. Quando a gente vai mais para trás ainda, 8.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, como poderiam ser aquelas músicas? Músicas de rituais, músicas de batuques, atabaques, que levavam o ser humano numa espécie de transe em comunhão com o outro. Como eram as músicas do século XVII, do século XVIII, onde elas aconteciam, em grandes salas de concerto, diante de reis, em quais circunstâncias os músicos e os compositores daquela época viviam, no século XIX, no século XX, como era a música. É importante a gente, quando pensa em música, a gente pensar também em desenvolvimento tecnológico. Como a tecnologia ela foi fazendo com que a música ela fosse mudando ao longo do tempo. E aí nisso a gente pensa
pensa no surgimento do gramofone, em técnicas de gravação, porque se a gente voltar muitos séculos para trás, não tinha técnica de gravação, o pessoal precisava escrever em partitura e esse era o único tipo de registro possível da música. E aí, voltando para a tecnologia, de repente tem um rádio, né? E o rádio, por meio de ondas de rádio, você começa a permear um mundo com música. E que tipo de música existia nessa época? É fascinante pensar nisso. Como o mercado começa a entrar nessa produção musical. Como as culturas elas se identificavam. Cada cultura tinha seu tipo de música num mundo que não era globalizado. Aliás, muito longe disso. E aí a gente chega um pouco mais pra frente, onde você vê Carmen Miranda indo para os Estados Unidos e toda aquela curiosidade acerca daquela moça. Tipo de música, uma música nova para eles. Da mesma forma que o que vinha de lá para cá, vamos um pouco mais para frente, de repente o rock, de repente os Beatles começaram a navegar pelas ondas dos nossos rádios e como isso culturalmente mudou a nossa forma de fazer e ouvir música. Jovem Guarda, Tropicália, Bossa Nova, o samba saindo do gueto e indo pro mainstream. E aí a gente começa a chegar em períodos que a gente de fato começa a lembrar um pouco. A gente chega na década de 80. Porque o rock and roll morreu, porque não existem novas bandas de rock hoje em dia, porque hoje em dia o que toca é só merda. E aí por vezes você, sei lá, em quem que você bota a culpa, por vezes você não coloca a culpa em ninguém, porque você nem sabe o que é que tá acontecendo, por que que o rock and roll morreu. E aí você xinga a Anitta, você xinga a Pablo, você xinga a Glória Groove, você xinga a galera do funk, você xinga de forma geral, o pessoal do samba, o pessoal do sertanejo universitário, porque você põe a culpa nessas pessoas falando que o rock and roll morreu, você xinga o Gustavo Lima, você xinga todo mundo. E aí você fica nessa vida, né, de ouvir covers de músicas requentadas, mal tocadas, ou bandas velhas tocando grandes sucessos do passado nos seus encontros motociclísticos. E mais uma vez lá você fica com medo, porque o rock and roll tá morrendo, né? Porque na tua época que tinha música legal, porque hoje em dia não tem mais música legal. E na década de 80, de repente o rock explode no nosso país. Não que ele não existisse antes, mas na década de 80 ele realmente explode como sendo um fenômeno cultural. E não explode só no nosso país, o rock ele explode no mundo. Na verdade no mundo ele já existia, né? Então vamos lá voltar. Vamos pensar no final da década de 60, início da década de 70, o que era produzido na nossa cultura ocidental. A gente tem uma sequência, uma série de bandas importantíssimas. A gente vai daquele rock que vai ficando cada vez mais complicado, cada vez mais erudito, rock progressivo, de repente tem uma cisão entre o punk rock. E dentro de toda essa história é sempre importante a gente entender a relação do mercado com esse tipo de música, porque quer queira quer não, música é produto. De um tempo recente pra cá, música é produto. A música e o que ela vende junto com ela, né? Comportamentos, a roupa, o estilo de vida, atrelada à moto, atrelada a ambientes urbanos, atrelada a ambientes rurais, a música começou a se tornar um produto. E aí a gente precisa pensar em algumas outras coisas que vão além da música. Vamos pegar o conceito de meio de produção, detentores do meio de produção, vai. Conceito que começou a ficar cada vez mais claro lá no século XIX. Então, quando você é dono de um meio de produção, você edita as regras. Você pode competir com outro dono que atua no mesmo segmento que você. Eu tô falando de gravadora, tá? Vamos pular pra década de 60, 70. As gravadoras controlavam aquilo que elas queriam que vendesse. As gravadoras ditaram ao mundo qual era o padrão de cultura musical que o mundo tinha que ter. Essa é a real. As gravadoras pagavam espaço nas rádios. As gravadoras compravam as rádios. As gravadoras, por vezes, tinham rádios. As gravadoras financiavam filmes, produções cinematográficas. As gravadoras queriam ganhar dinheiro com esse produto, que é a música. A gente pode romantizar super histórias de grandes ícones musicais, a gente pode romantizar Pink Floyd, a gente pode romantizar Queen, a gente pode romantizar Black Sabbath, a gente pode romantizar Iron Maiden, mas todas elas eram produtos. O rock espacial do Pink Floyd, tocado na BBC, a banda Rolling Stones, que surge como sendo o lado esquerdo de um movimento onde o Beatles existia. De repente, nota-se que não é só a música, e tal como eu havia dito, é a música, é o comportamento, é a roupa, é a venda do ingresso no estádio, é a venda da camiseta. Kiss
fazendo história, assim, como sendo a banda que lança o esquema de merchandising, assim, do tipo, cara, vendendo pra caramba. Porque na tua época o jovem, ele colocava uma guitarra no colo e tocava e se dedicava, ou se ferrava pra ter uma bateria decente, faziam bandas, formavam bandas, e hoje em dia eles não estão mais interessados nisso, eles estão interessados em outras coisas, e aí vai morrer o rock and roll e vai ser ocupado pelo funk. No meu tempo, pra você ter uma banda de rock and roll, não era fácil, era até mais difícil, porque os instrumentos musicais, eles eram muito mais caros, porque eles não existiam, porque a qualidade deles era muito inferior. Hoje em dia, os instrumentos musicais bons, eles são mais baratos, você tem acesso, sem contar que você tem acesso também à informação relacionada a como tocar o seu instrumento na internet. Na minha época não tinha isso não me faz um músico melhor do que os músicos contemporâneos, tá? É só um dado da situação específica ao qual eu vivi. Então tá mais fácil, né, pra galera mais nova começar a tocar, e eles não tocam porque é uma geração Nutella, é uma geração que tem outros interesses. Na minha época, os grandes super-heróis e os grandes ícones, eles eram astros do rock, né? Hoje em dia, os grandes super-heróis e os grandes ícones são influencers, youtubers. É isso que vai pra juventude. Então, os grandes rockstars são produtores de conteúdo em meios audiovisuais digitais e contemporâneos. É isso. Hoje em dia, um disco de ouro não significa mais nada, né? O que significa alguma coisa é você ter 1 milhão de inscritos. Antes, você chamava seus amigos para ouvir um disco novo na tua casa, né? Hoje em dia, você chama os seus amigos para jogar um game novo lançado, e às vezes você nem chama, você joga online, cada um na tua casa. Então eu tô falando bastante de produto. A música é um produto. Hoje em dia, no nosso país, a música é um produto. Hoje em dia, no nosso país, depois que as gravadoras do final da década de 90 pra cá, houve um momento onde elas caíram da cadeira e agora elas estão se reerguendo. Nesse ato, produtoras e escritórios de música tomaram esse lugar aqui no nosso país. Então, esses escritórios de música, o que eles fazem? Eles fazem aquilo que as gravadoras faziam antes. Compram espaço em rádio. Por vezes, eles compram rádio. E aí, na rádio, eles falam, olha, nesta rádio não vai tocar esse tipo de música. A única coisa que vai tocar aqui são os meus artistas. Coisas muito curiosas que talvez você não saiba. Nos anos 2000, 2010, como é que funcionava? Um estúdio que tinha vários artistas, ele pegava um artista novo e ele chegava numa cidade de interior, por exemplo, interior paulista. E aí ele pedia pra rádio tocar até estourar o tímpano de todo mundo determinada música de determinado artista. E os acordos eram feitos mais ou menos assim, olha, você vai tocar um mês direto uma música, de modo que as pessoas que ouçam sua rádio não tenham escolha se não ouvir esta música. E após esse um mês, a gente marca um show com esse artista na tua cidade. Metade da bilheteria é tua, a outra metade é minha. Se você multiplicar isso para uma rede gigante de artistas e para escritórios de música que não tem, na verdade eles estão interessados em ter lucro, em ganhar dinheiro. Essa é a mecânica, eles têm muito dinheiro para investir e eles querem ter mais lucro em cima ainda dos artistas. Sejam eles novos ou artistas consagrados, não importa, mas esse é um modus operandi. Para simplificar, com isso eles pegaram a nossa cultura musical, que já havia sido uma cultura musical bastante vasta e variada, com muitas vertentes possíveis para você se entreter com música, eles acabaram afunilando num único segmento. No caso, a gente pode pensar, por que não, em sertanejo universitário. Sertanejo universitário hoje acontece no país inteiro. Eu não digo que os artistas são ruins, nada disso. Eu não entro neste mérito, e nem no mérito de se a música é boa ou ruim, mas ela foi transformada num produto, e ela domina os meios de comunicação usuais. E aí você, que tá aí na tua cadeira e só recebe as coisas e não vai atrás, você acha que é só isso que existe, que acaba te gerando a fala de que hoje não tem mais música que preste. A gente precisa entender que uma série dessas mudanças, elas são presentes, elas aconteceram, o mundo é muito outro, mas não foi esse mundo muito outro que acabou com o rock and roll, ou acabou com a boa música que você gostava de ouvir. Aliás, não acabou não. Posso afirmar pra vocês, o rock and roll, ele continua existindo, ele continua sendo transgressor em vários sentidos, tanto do que se relaciona à linguagem, letra, postura e tudo mais. O rock and roll, ele continua sendo também, tal como o funk, ele continua sendo um movimento de contracultura. Um dos motivos pelo qual ele não decola é porque você se contenta em ficar vendo pessoas de 48 anos tentando tocar Creedence Clearwater Revival no bar de moto. Pra você isso é rock and roll, esse é o rock.
que você quer. Eu, com meus quase 50 anos de idade, eu posso afirmar uma coisa pra vocês, assim, cara, o rock tá foda no mundo, em termos de linguagem, pra onde a linguagem expandiu, sabe? Linguagem mesmo, linguagem. As coisas estão muito loucas, estão muito pesadas, estão muito complexas. E mais, eu acho que a coisa boa é que toda aquela aura do artista babaca, ela meio que tá caindo por terra. E isso era uma coisa que, na minha opinião, era bem negativa e bem tosca dentro do rock, sabe? Então tá sobrando de fato a música. E mais, né? São bandas que lá fora lotam estádios, né? Elas já foram legitimadas pelo público. São bandas sólidas, mas você não sabe quais são elas. Porque basicamente o rock and roll é o Creedence Clearwater Revival, é o Ramones, é o Black Sabbath, é o Deep Purple, é o Pink Floyd. Eu não tô falando que essas grandes bandas elas são ruins, longe disso. Elas estão todas nas minhas playlists. O funk é um pouco isso também, porém o funk ele teve... Eu confesso que eu tenho me surpreendido com a produção musical ligada ao funk. Eu tenho achado até muito mais interessante do que o que acontece no que diz respeito à música do mainstream brasileiro. Por exemplo, tem uma artista que chama Glória Groove. É muito bom, eu acho muito bom. Você fala, mas Carlão, você é do metal, você tá falando de Anitta, tá falando de Pablo, tá falando de Glória Groove e tantos outros. Incrivelmente, eles conseguem ser contestadores. Olha o ponto. Esses artistas conseguem contestar o status quo de alguma forma. E aí, se você for conservador, você vai falar que eles contestam com a raba, né? Não. Eles têm letras que contestam, sim, o status quo. Não todas as músicas, mas algumas. Que era algo que o rock costumava fazer, né? Não sempre, mas costumava, em geral, fazer. E são transgressores, né? São transgressores. Algo que o rock fazia. O rock transgredia, lembra? Você vai falar que a Pablo não é transgressora? Ela é transgressora. Você vai falar que a Glória Groove não é transgressora? Ela é transgressora. Você vai falar que a Anitta não é transgressora? Ela é transgressora. Nirvana era transgressor. Sex Pistols eram transgressores. Agnostic Front eram transgressores. Cada um na sua época. Eu, Taciturno, que é a minha banda de um homem só, é transgressora, mas eu não posso falar muito de mim, porque a mãe do Luciano, um amigo meu, fala que eu sou muito egóico e falo muito de mim. A música é isso. É foda, porque quando surge uma banda autoral que bebe nessas fontes de forma direta, sabe? De meninos, você vai lá e reclama e fala que assim, aí, ó, é igualzinho Black Sabbath, aí, ó, é igualzinho Led Zeppelin, aí, ó, é igualzinho tal coisa. E aí também não tá bom pra você, né? Fica complicado no nosso país o rock sobreviver. Ou a boa música, o que você julga sendo uma boa música, ela sobreviver, né? Porque nós, seres humanos, a gente sempre é levado a, quando a gente acha também um estado de conforto, e nada contra isso, tá? Acho que a vida, faz parte da vida a gente buscar um estado de conforto, sim. A nossa tendência é permanecer nele, sabe? E tudo bem, tá tudo certo quanto a isso. Agora, o que não pode acontecer, e acontece geralmente, é você chegar nesse estado de conforto, que é o gostar de Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath e Ramones, e reclamar que só tem isso, que é você só tem essas coisas velhas. Aí não dá, né? Porque foi você que se colocou nesse estado de conforto. Coisa nova tem. Eu me lembro de chamar a galera na época que eu tinha uma banda que chamava Tango de Rua, que a gente tava tentando fazer um bagulho novo, rock pra caralho e tal. A gente chamava o pessoal pra ir em show. Cara, era sempre um parto, um martírio pra ter show, tá ligado? Pra ter gente. E não só a gente e várias outras pessoas tentando, sabe? Mas não. Se a música, ela é o reflexo da cultura e do seu tempo, tal como eu havia dito lá atrás, a nossa música hoje em dia, que acontece aqui no nosso país, ela é reflexo do nosso tempo presente, né? O que faz sucesso, o que está nas rádios e o que toca no Brasil inteiro é reflexo do que a gente vive neste presente. É reflexo de um mercado, é reflexo de poucas pessoas se valendo desses mecanismos aos quais eu já expus para vocês, só colocando isso no mercado, na nossa orelha, é isso, ela é reflexo disso. E tá tudo bem. O rock nacional, eu posso falar para vocês, ele tá muito bem. Dentro de um cenário independente, tem bandas incríveis, bandas muito legais. Lá fora o rock tá muito forte, continua sendo... Não é best-seller mais, não. Mas, assim, os festivais ficam lotados, assim, tá super saudável. Só aqui no Brasil que é um pouco mais difícil, mas ainda assim ele acontece, tem o seu espaço, um espaço de nicho. Diferente do que o Lobão diz, que o Lobão fala que rock é só para pessoas que têm um certo nível de erudição, eu acho que não. Eu acho que o rock é para qualquer um. Ele existe e o que muda é que ele não está no mainstream, que hoje a gente tem que ir atrás. É o que mudou. A música, ela continua a existir, ela continua a ser fascinante, ela continua a ter vertentes. Ainda é necessário, por meio da música, você transgredir. Eu acho que talvez essa seja a parte mais bacana da música contemporânea, do meu tempo, que eu gosto. Quando ela transgride, quando ela contesta. Adoraria que fosse uma super banda de metal
contestando o status quo e que tivesse o mesmo acesso ao grande público que a Pablo tem, que a Glória Groove tem, que a Anitta tem. Adoraria, mas não é. É a Pablo, é a Glória Groove e é a Anitta. E dentro disso, entre isso e o sertanejo universitário, que fala que beber é legal, que dirigir o Camaro é legal, que ter uma relação abusiva com as mulheres é legal, eu acho que eu sou mais favorável a olhar para esse funk pop e falar, eu acho que isso aqui é melhor. Eu acho que se estiver tocando isso aqui eu não tiro. Agora, se estiver tocando isso aqui, que fala que beber e dirigir é bacana, assediar mulheres de alguma forma é legal, eu prefiro deixar de lado e entender que isso aqui é um produto, isso aqui não representa, isso aqui não me representa. Música boa existe, gente. É só procurar. Porque o mais legal é Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, Black Sabbath, Ramones, Motorhead, Iron Maiden, que é legal pra caralho, eu ouço, não é só isso. O lance é não reclamar que o rock está morrendo se é você que tá matando, tá ligado? Porque no final das contas o rock é um produto, né? É um produto, é um gênero, um produto, uma coisa que vende. E aí se não dá lucro fica difícil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim é bastante importante, eu sempre gosto muito de falar de música aqui nesse canal, porque eu sou músico, acho que dá pra ver pela parede que eu tenho e etc. E é isso, de tempos em tempos eu falo sobre música nesse canal, porque música é uma das formas de expressão do Carlos. De forma voluntária, você pode se tornar membro aqui desse canal, e de forma voluntária você pode fazer um Pix para que a produção de conteúdo nesse canal ela continue de forma mais tranquila para mim. Agradeço a todos vocês que se interessam e podem se tornar membros aqui do canal, como quem se interessa em contribuir com o Pix por aqui. É isso que tem feito o canal continuar seguindo. Muito obrigado por você assistir meu vídeo, muito obrigado por você estar até agora por aqui. Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau. Questionar o nosso meio é preciso. Fizemos isso com os nossos pais quando éramos crianças. Fizemos isso com os nossos professores em nossa juventude. E creio que essa postura seja necessária até o nosso último suspiro. Reivindicar os nossos desejos por meio de posturas políticas. No mais amplo sentido do termo, o rock, dentre muitas coisas, foi e continua sendo isso. Reivindicar os nossos desejos por meio de posturas políticas. Soco no estômago, o empurrão levado na roda de polvo, o grito insano que calará os nossos demônios.